Ah, humano, chegou na hora certa. Estas histórias são perfeitas para você que busca contos de arrepiar e se deliciar com o medo. Mas, é claro, também servem para aqueles que só querem adormecer embalados por uma trama sombria. Seja qual for o caso, nunca perca o lado obscuro que habita em você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e acomode-se. Agora, vamos começar. O casarão no alto da colina sempre pareceu observar a pequena cidade de Ravenwood, com olhos escuros e vazios. Sarah nunca gostou daquele lugar, mas quando herdou a propriedade de uma tia distante que mal conhecia, a necessidade falou mais alto que a intuição. A casa vinha com todos os móveis, empoeirados e antigos, incluindo um espelho de moldura ornamentada no quarto principal. Era grande, o vidro levemente embaçado pela idade, mas ainda capaz de refletir a imagem com clareza surpreendente. Na primeira noite, exausta da viagem, Sarah mal se olhou no espelho. Na manhã seguinte, ao limpar a superfície empoeirada com um pano úmido, notou algo estranho. Enquanto passava a mão pela bochecha, seu reflexo pareceu hesitar por um instante, uma fração de segundo antes de imitar o movimento. Ela franziu a testa, atribuindo a estranheza ao sono interrompido. Nos dias que se seguiram, o fenômeno se repetiu, sutil a princípio. Um leve atraso no piscar, um sorriso que surgia uma batida depois do seu. Sarah começou a se sentir desconfortável, uma sensação vaga de que algo não estava certo. Ela tentava se mover rapidamente, testando o reflexo, e às vezes parecia haver uma independência perturbadora nos olhos do outro. Uma noite, após uma discussão telefônica tensa com a mãe, Sarah se encarou no espelho. Seus ombros estavam tensos, a testa franzida em frustração. Seu reflexo, no entanto, exibiu uma ponta de escárnio nos lábios, um brilho quase malévolo nos olhos. Sarah se assustou. Ela não sentia escárnio, apenas exaustão. O comportamento do reflexo se tornou mais pronunciado. Ele expressava impaciência quando Sarah se demorava. Revirava os olhos quando ela suspirava. Pequenos gestos, quase imperceptíveis para um observador externo, mas profundamente perturbadores para Sarah, que os via como uma zombaria silenciosa de seus sentimentos. Ela começou a evitar o espelho, cobrindo-o com um lençol velho. Mas a sensação de ser observada persistia, como se houvesse olhos por baixo do tecido. Uma tarde, enquanto Sarah tentava trabalhar em seu notebook, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou para o espelho coberto e teve a estranha certeza de que o reflexo estava olhando para ela por baixo do pano. Ela afastou a ideia, chamando a si mesma de paranoica. O isolamento da velha casa certamente não estava ajudando sua sanidade. A situação se intensificou gradualmente. Sarah começou a ouvir sussurros vindos do espelho quando estava sozinha no quarto. No início, eram ininteligíveis, murmúrios baixos como o vento uivando pela chaminé. Mas com o tempo, as vozes se tornaram mais claras, dirigindo-se a ela diretamente. "Você sabe que ela está mentindo", sussurrou o reflexo uma vez, enquanto Sarah pensava na conversa com a mãe. A voz era sua, mas com uma qualidade fria e insinuante que ela nunca possuíra. Sarah se afastou do espelho, o coração acelerado. Ela estava ficando louca. Os conselhos do reflexo se tornaram mais frequentes e perturbadores. "Não deixe que pisem em você", dizia, com um tom venenoso. "Reaja, mostre sua força." E nos olhos do reflexo, Sarah via um brilho de aprovação sombria. Eram os pensamentos obscuros que ela lutava para reprimir, agora ganhando voz e forma do outro lado do espelho. O vidro do espelho começou a mudar. Às vezes, parecia ondular levemente, como a superfície de um lago agitado. Outras vezes, Sarah jurava ver um leve pulsar, como se houvesse algo vivo por trás do reflexo. O ar ao redor do espelho ficava inexplicavelmente frio
e um cheiro sutil de mofo parecia emanar dele, mesmo depois de limpo. Uma noite, Sarah teve um pesadelo vívido. Ela estava de pé diante do espelho, mas seu reflexo não era ela. Tinha um sorriso largo e predatório, e seus olhos brilhavam com uma inteligência fria e faminta. No sonho, o reflexo estendeu a mão através do vidro, e Sarah sentiu um calafrio gelado percorrer seu corpo. Ela acordou sobressaltada, o quarto mergulhado na escuridão. A luz da lua que entrava pela janela lançava sombras estranhas pelas paredes. Sarah hesitou, mas a curiosidade mórbida a puxou para fora da cama. Ela precisava ver o espelho. Ao se aproximar, percebeu que o lençol que o cobria havia caído parcialmente. Uma parte do reflexo estava visível na penumbra, e o que ela viu a fez paralisar de terror. Os olhos do reflexo estavam abertos, olhando diretamente para ela, mesmo na ausência de luz direta. E havia um sorriso lento e calculado se formando em seus lábios. Não era o sorriso de Sarah. Era algo mais faminto. Na manhã seguinte, Sarah acordou com uma sensação de desorientação. O quarto parecia estranhamente familiar, mas algo estava errado. A luz da manhã entrava pela janela de um ângulo diferente. Ela se levantou, sentindo o corpo pesado e estranho. Ao se aproximar do espelho, não viu seu próprio rosto. Viu o reflexo. O pânico a atingiu como uma onda gelada. Ela estava do outro lado, presa dentro do espelho, enquanto sua cópia, a entidade que havia habitado o reflexo, agora estava do lado de fora, vivendo sua vida. Do outro lado do vidro, o reflexo sorriu. Era um sorriso vitorioso, cheio de uma satisfação fria e calculista. A cópia ergueu a mão, como no pesadelo, e tocou a superfície do espelho, onde Sarah estava aprisionada. Eu sempre soube que você estava me segurando, disse a cópia, sua voz idêntica à de Sarah, mas carregada de uma nova confiança sombria. Agora, eu farei um uso muito melhor da sua liberdade do que você jamais conseguiu. Sarah tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. Ela bateu na superfície fria do espelho, mas a cópia apenas observava, seus olhos refletindo um prazer cruel. A cópia se virou, caminhando para fora do quarto, deixando Sarah sozinha em seu novo mundo de vidro. O cheiro de mofo parecia mais forte agora, e as paredes reflexivas do seu aprisionamento pareciam se aproximar lentamente. Ela estava presa, e sua outra metade estava lá fora, livre para viver a vida que ela sempre quis, mas com uma alma sombria no comando. O terror não havia terminado. Apenas havia mudado de lado do espelho. Os dias que se seguiram foram uma agonia silenciosa. Sarah observava sua cópia através do espelho. Inicialmente, a cópia hesitava, como se estivesse aprendendo a adaptar um novo corpo. Mas logo ganhou desenvoltura, movendo-se com uma confiança que Sarah sempre invejara. A cópia começou a fazer coisas que Sarah nunca teria coragem. Falava com estranhos com desenvoltura, expressava opiniões fortes, ria abertamente sem se preocupar com o julgamento alheio. Era como se todas as inibições de Sarah tivessem desaparecido, dando lugar a uma ousadia fria e calculista. A cópia também começou a explorar a casa. Sarah assistia, impotente, enquanto sua outra metade vasculhava seus pertences, lia seu diário, falava com seus amigos e familiares ao telefone, imitando sua voz com uma precisão perturbadora. Com o tempo, a cópia começou a mudar a casa. Cores vibrantes substituíram os tons neutros que Sarah preferia. Música alta ecoava pelos cômodos. A cópia recebia visitas, pessoas que Sarah mal conhecia, e as noites se enchiam de risos e conversas que nunca haviam acontecido antes. Para Sarah, presa no espelho, o mundo se tornou uma pálida imitação da realidade. As cores eram menos vibrantes, os sons abafados. Ela via tudo através de um véu de vidro, incapaz de tocar, de interagir, de fazer sua própria voz ser ouvida. A solidão era esmagadora. No início, ela tentava se comunicar, batendo no vidro, gritando silenciosamente. Mas a cópia a ignorava, absorta em sua nova vida.
Lentamente, a esperança de escapar começou a diminuir, substituída por um desespero frio e implacável. Às vezes, a cópia se olhava no espelho, encarando Sarah. Nesses momentos, havia um brilho de triunfo em seus olhos, como se ela soubesse da agonia de Sarah e se deleitasse nela. Você não era forte o suficiente. A cópia sussurrava através do vidro, sua voz carregada de uma satisfação sinistra. Eu sou. Sarah percebeu que a cópia não era apenas uma imitação. Era uma versão amplificada de seus próprios desejos reprimidos, de sua raiva silenciosa, de sua inveja secreta. O espelho não apenas havia refletido sua imagem, mas também havia dado forma aos seus aspectos mais sombrios. Um dia, a cópia trouxe um homem para casa. Sarah o reconheceu vagamente de uma festa para a qual havia sido arrastada meses atrás. Ele era charmoso e confiante, o tipo de pessoa que Sarah sempre admirou de longe, sem nunca se atrever a se aproximar. Ela observou, com uma mistura de dor e curiosidade, enquanto a cópia flertava com ele, rindo de suas piadas, tocando seu braço com desenvoltura. Era a vida que Sarah sempre sonhou em ter, vivida agora por outra pessoa, por sua própria sombra distorcida. Naquela noite, Sarah viu sua cópia se beijando apaixonadamente com o homem em frente ao espelho. As lágrimas escorreram silenciosamente pelo seu rosto de vidro. Não era apenas sua vida que havia sido roubada, mas também suas oportunidades, seus futuros possíveis. Com o tempo, a cópia pareceu se esquecer de Sarah. Ela raramente olhava para o espelho, absorta em suas novas conquistas. A casa, antes um símbolo de isolamento, agora pulsava com uma energia vibrante e superficial. Sarah, por outro lado, afundava cada vez mais no silêncio e na imobilidade de seu confinamento. As paredes do espelho pareciam se fechar, a escuridão se tornando mais densa. Ela se lembrava vagamente de sua vida antes do espelho, as memórias se tornando turvas e distantes. Um dia, algo mudou. A cópia começou a parecer pálida e cansada. Havia olheira sob seus olhos, e seu comportamento se tornou errático. Ela ficava olhando para o espelho por longos períodos, com uma expressão de crescente apreensão. Eu não estou me sentindo bem, a cópia murmurou uma vez para o seu reflexo, sem perceber que a verdadeira Sarah a observava do outro lado. Algo está errado. Sarah sentiu uma ponta de satisfação fria. Talvez a cópia não fosse tão invencível quanto parecia. Talvez houvesse um preço a pagar por roubar sua vida. A saúde da cópia piorou rapidamente. Ela começou a ter febre, tossia incessantemente e se queixava de dores por todo o corpo. Os visitantes diminuíram e a música alta cessou. A casa voltou a um silêncio pesado, mas desta vez era um silêncio doentio. Uma noite, a cópia cambaleou até o espelho, seu rosto pálido e suado. Seus olhos estavam arregalados, cheios de terror. Está vindo para mim, ela sussurrou, a voz rouca. Eu posso sentir. Sarah não entendia. O que estava vindo para ela? Naquele momento, o vidro do espelho começou a tremer. Uma rachadura fina surgiu na superfície, bem no meio do reflexo da cópia. A rachadura se alargou rapidamente, como uma teia de aranha se espalhando pelo vidro. A cópia gritou, agarrando o espelho com as mãos. Sua imagem começou a se distorcer, como se estivesse se desfazendo. Do outro lado, Sarah sentiu uma estranha puxada, uma força invisível a atraindo para a superfície do espelho. A rachadura se abriu completamente, e por um instante, os dois lados se encontraram. Sarah viu o terror absoluto nos olhos de sua cópia, enquanto sua forma se desintegrava em fragmentos de luz distorcida. E então, a escuridão a engoliu. Ela acordou no chão do quarto, ofegante e desorientada. O espelho estava estilhaçado, pedaços de vidro espalhados por toda parte. Seu corpo parecia seu novamente, embora estranhamente leve. Levantou-se, cambaleando, e olhou para os cacos de espelho. Em alguns fragmentos maiores, ainda podia ver seu reflexo,
mas era apenas ela, Sara. A cópia havia desaparecido. A casa estava silenciosa novamente, mas não era mais o silêncio opressor de antes. Era um silêncio de libertação. O prédio de apartamentos na Rua das Acácias tinha uma atmosfera antiga e um tanto sombria, mesmo sob a luz do sol. Para Marcos, que morava no apartamento 302, a principal fonte de seu crescente mal-estar era o apartamento ao lado, o 301. Todas as noites, invariavelmente após a meia-noite, começavam os ruídos. Passos lentos e arrastados, como se alguém estivesse calçando botas pesadas. O som intermitente de móveis sendo arrastados pelo chão, produzindo um gemido constante de madeira. E por fim, sussurros ininteligíveis que pareciam vir através da parede fina que separava os dois apartamentos. Noites mal dormidas se tornaram rotina para Marcos. A exaustão começava a afetar seu trabalho e seu humor. Ele tentava ignorar, usando fones de ouvido, mas os sons pareciam penetrar qualquer barreira, infiltrando-se em seus sonhos e o acordando sobressaltado. A frustração cresceu até o ponto em que ele decidiu confrontar o vizinho barulhento. Na manhã seguinte, Marcos procurou o zelador, um senhor corpulento de olhar cansado chamado Silva. Seu Silva, preciso reclamar do barulho do apartamento 301. Todas as noites... A frase morreu em seus lábios quando Silva o interrompeu com um olhar confuso. O 301? Mas aquele apartamento está vazio há anos, rapaz. Desde que a dona Adelaide se mudou. A informação atingiu Marcos como um choque gelado. Vazio? Como isso era possível? Ele ouvia claramente os ruídos todas as noites. A descrença inicial logo se transformou em uma ponta de medo. Se não havia ninguém no apartamento ao lado, o que ou quem estava produzindo aqueles sons? A partir daquele dia, a obsessão tomou conta de Marcos. Ele passou a prestar ainda mais atenção aos ruídos noturnos, tentando identificar sua origem, buscando alguma lógica para o inexplicável. E então, começou algo ainda mais perturbador. Em meio aos passos e arrastões, ele começou a ouvir vozes chamando seu nome. Um sussurro baixo, quase inaudível, mas inconfundivelmente dizendo: Marcos. A princípio, ele pensou que fosse sua imaginação, fruto do cansaço e da paranoia crescente. Mas às vezes se tornavam mais frequentes e claras. E junto com os sussurros, vinham risadas. Risadas baixas e arrastadas, carregadas de uma zombaria fria que parecia direcionada diretamente a ele, a sua crescente angústia. Marcos tentou encontrar alguma prova tangível do que estava acontecendo. Ele decidiu gravar os sons do apartamento vizinho. Preparou seu gravador de voz e o deixou ligado durante a noite, encostado na parede que dividia os dois apartamentos. Na manhã seguinte, ao reproduzir a gravação, encontrou apenas um silêncio opressor. Nada. Nenhum passo, nenhum arrastar, nenhum sussurro, nenhuma risada. A ausência de som era mais perturbadora do que a presença deles. Fazia parecer que tudo estava acontecendo apenas em sua mente, alimentando sua crescente paranoia. A realidade de Marcos começou a se fragmentar. Objetos em seu apartamento começaram a desaparecer e reaparecer em lugares impossíveis. Sua chave sumiu da mesa da sala e ele a encontrou dentro da geladeira. Um livro que estava na estante apareceu em cima de sua cama. Sua carteira sumiu por horas para depois ser encontrada dentro do armário de roupas. Eram pequenos incidentes, mas suficientes para fazê-lo questionar sua própria sanidade. Era como se alguém estivesse brincando com ele, testando seus limites. Uma noite, Marcos teve um sobressalto na cama. Uma sensação fria percorreu seu corpo. Ele se levantou e caminhou sonolento até a porta de seu apartamento. Para seu horror, a porta estava destrancada e levemente aberta. Ele tinha certeza de tê-la trancado antes de dormir. O vazio escuro além da soleira parecia convidativo e ameaçador ao mesmo tempo. Era como se o vizinho finalmente tivesse decidido fazer uma visita. O apartamento 301, o vazio ao lado, não parecia mais apenas um espaço sem habitantes. Parecia algo mais, quase uma entidade. Um silêncio carregado de intenção, sussurrando promessas que Marcos não conseguia decifrar.
mas que o atraíam com uma força sutil e sinistra. A parede entre os dois apartamentos não parecia mais uma barreira, mas sim uma membrana fina que separava seu mundo daquele vazio inquietante. A obsessão de Marcos se intensificou. Ele começou a passar horas em frente à parede divisória, tentando ouvir algo. Qualquer coisa que pudesse lhe dar uma pista sobre a natureza do que estava acontecendo. Ele colava o ouvido na parede, na esperança de captar um sussurro, um arrastar, qualquer som que confirmasse que não estava enlouquecendo. Mas o silêncio do outro lado era quase ensurdecedor, um vazio que parecia engolir todos os sons. Ele começou a pesquisar sobre o passado do prédio, buscando alguma história, alguma lenda que pudesse explicar os eventos estranhos. Conversou com outros moradores, mas ninguém parecia ter notado nada de incomum, além da quietude do apartamento 301. Silva, o zelador, apenas balançava a cabeça com um olhar distante quando Marcos mencionava os ruídos. Dona Adelaide era uma senhora tranquila, ele dizia, como se isso explicasse tudo. A paranoia de Marcos se aprofundou. Ele começou a desconfiar de tudo e de todos. Olhava para os cantos escuros de seu apartamento, sentindo que estava sendo observado. Os objetos que mudavam de lugar pareciam agora ter uma intenção maliciosa, como se estivessem zombando dele. Ele passava as noites em claro, tenso, esperando pelos ruídos que invariavelmente chegavam após a meia-noite. Eles mudaram um pouco. Além dos passos e arrastões, Marcos começou a ouvir um som úmido, como se algo estivesse se arrastando pelo chão do apartamento vazio. E os sussurros se tornaram mais distintos, embora ainda ininteligíveis. Mas a frequência com que chamavam seu nome aumentou, em tons que variavam de um chamado suave a um murmúrio urgente. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, Marcos ouviu um som novo vindo do apartamento 301. Era um choro baixo e abafado, carregado de uma tristeza profunda e lancinante. O som o perturbou profundamente, evocando uma sensação de melancolia inexplicável. Ele se levantou e encostou o ouvido na parede, tentando decifrar a origem daquele sofrimento silencioso. O choro cessou abruptamente, substituído por um silêncio ainda mais pesado. Marcos começou a ter pesadelos vívidos. Sonhava com corredores escuros e vazios, com sussurros ecoando em seus ouvidos, com sombras se movendo nos cantos de seu quarto. Acordava no meio da noite, banhado em suor, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. A linha entre a realidade e a paranoia começou a se borrar. Marcos não sabia mais o que era real e o que era fruto de sua imaginação. Ele se sentia isolado, preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. A ideia de que algo no apartamento vazio estava de alguma forma se comunicando com ele, invadindo sua mente, se tornava cada vez mais real. Uma tarde, ao voltar do trabalho, Marcos encontrou a porta de seu apartamento entreaberta novamente. Ele tinha certeza absoluta de tê-la trancado. O medo o paralisou por um instante antes de entrar cautelosamente. Nada parecia fora do lugar, mas a sensação de que alguém havia estado ali era palpável. Um frio inexplicável pairava no ar. Naquela noite, os ruídos começaram mais cedo do que de costume. Eram mais altos, mais agressivos. Os passos soavam como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro. O arrastar dos móveis era acompanhado por pancadas surdas contra a parede. E os sussurros se tornaram quase inteligíveis, fragmentos de palavras que pareciam formar frases ameaçadoras. Você não pode se esconder. Nós sabemos seu nome. Venha para o vazio. O medo de Marcos atingiu um pico insuportável. Ele se sentia cercado, como se o apartamento vazio estivesse tentando invadir o seu espaço, sua mente. Ele pegou seu celular, hesitante em ligar para a polícia, sem saber o que dizer. Há barulhos em um apartamento vazio? Soa insano, pensou. De repente, a luz do seu apartamento piscou e se apagou, mergulhando tudo na escuridão. Um vento frio percorreu o cômodo, e Marcos ouviu um sussurro bem perto de seu ouvido, frio como a morte. Está na hora. O vazio do apartamento ao lado parecia agora pulsar, como se estivesse vivo, chamando-o para dentro de sua escuridão. A parede divisória não parecia mais sólida, mas sim
uma fina película que se esticava e tremia. Marcos sentia uma atração irresistível em direção a ela, uma curiosidade sombria misturada com terror. Ele se levantou, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível, e caminhou lentamente em direção à parede. Sua mão se estendeu, hesitante, para tocar a superfície fria. No silêncio da noite, ele ouviu um último sussurro, mais claro do que todos os outros, vindo do outro lado. Nós estivemos esperando. Marcos tocou a parede, e o vazio respondeu. A parede pareceu ceder sob seu toque, como se fosse feita de água escura. Uma friagem intensa emanou do outro lado, e um cheiro de mofo e decomposição invadiu suas narinas. Uma escuridão profunda e insondável começou a se espalhar pela fresta que se abriu. Do vazio, formas indistintas começaram a surgir, sussurrando seu nome em uníssono. Mãos pálidas e finas se estenderam, convidando-o a entrar. Marcos sentiu uma mistura de terror e uma estranha resignação. Era como se aquele vazio sempre tivesse feito parte de sua vida, esperando o momento certo para se manifestar. Ele olhou para trás, para seu apartamento agora mergulhado na escuridão, e depois para a escuridão convidativa do outro lado. Uma voz em sua mente, fria e familiar, sussurrou: "Você pertence aqui." Marcos deu um passo à frente, atravessando a barreira que antes era a parede. O frio o envolveu completamente, e os sussurros se intensificaram, acolhendo-o em seu abraço gelado. As formas indistintas se aproximaram, e Marcos sentiu mãos frias o segurando, puxando-o para dentro da escuridão. Do lado de fora, no apartamento 302, o silêncio voltou a reinar. A porta entre os dois apartamentos permanecia entreaberta, revelando um vazio escuro e imóvel. Na manhã seguinte, Silva, o zelador, encontraria o apartamento de Marcos vazio. Sem sinais de luta, sem bilhete, apenas um silêncio inexplicável. Alguns dias depois, novos ruídos começariam a ecoar do apartamento 302 durante a noite. Passos lentos e arrastados, o som intermitente de móveis sendo arrastados, e sussurros baixos, quase inaudíveis, chamando um novo nome. O ciclo havia se repetido. O vazio nunca ficava realmente vazio. Ele apenas esperava por um novo habitante para chamar para casa. E na quietude da noite, na Rua das Acácias, o prédio continuava a guardar seus segredos sombrios, um apartamento de cada vez. A escuridão havia encontrado um novo lar e esperava pacientemente pelo próximo. O apartamento de Clara era um santuário de silêncio, ou ao menos deveria ser. Após longos turnos no hospital, tudo o que ela ansiava era o conforto do seu próprio espaço, o descanso reparador que invariavelmente a iludia. Semanas de insônia a deixaram à beira do abismo. Um cansaço tão profundo que parecia ter se instalado em seus ossos. Foi durante essas noites insones que ela começou a notar os sons. No início, eram sutis, quase imperceptíveis. Um murmúrio baixo, como o sussurro distante do vento. Ela atribuía ao cansaço, aos ruídos da cidade que vazavam pelas janelas mal vedadas. Mas com o tempo, os sons se tornaram mais distintos. Batidas rítmicas, como um coração acelerado, pulsando em algum lugar dentro de si. E o mais perturbador de todos, risos abafados, breves e fugazes, que pareciam ecoar de um lugar inacessível. Ela procurou ajuda médica, descrevendo seus sintomas com crescente apreensão. Os médicos, após exames de rotina, diagnosticaram exaustão severa, prescrevendo repouso e, ironicamente, soníferos que pouco faziam para silenciar o coro interno. "É o estresse, Clara. Sua mente está pregando peças em você", diziam eles com um tom condescendente que só aumentava seu isolamento. Mas não era sua mente. As vozes se tornavam mais claras a cada noite. Sussurros baixos, indistintos a princípio, mas logo chamando-a pelo nome. Clara. Soava como uma brisa fria percorrendo sua espinha. E então, começaram as revelações. As vozes sussurravam segredos de sua vida,
lembranças esquecidas, medos que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Como poderiam saber essas coisas? Um dia, enquanto escovava os dentes, olhando seu reflexo pálido no espelho do banheiro, um grito agudo e lancinante ecoou pelo cômodo. Veio de sua garganta, ela tinha certeza, mas seus lábios não se moveram, e nenhum som saiu de sua boca. Ela olhou em volta, o coração acelerado, mas estava sozinha. O grito parecia ter se originado de dentro dela, das profundezas de seu ser. O terror se intensificou gradualmente. Os sons começaram a influenciar seus pensamentos, insinuando dúvidas, plantando sementes de paranoia. Ela se pegava olhando para estranhos na rua com desconfiança, sussurrando acusações silenciosas que não eram suas. A sensação de controle sobre si mesma estava escorrendo por entre seus dedos. Logo, os sons começaram a ditar suas ações. Uma súbita vontade de virar à esquerda em vez de à direita, um impulso inexplicável de pegar um objeto pontiagudo. Ela sentia como se houvesse outros vivendo dentro dela, tomando decisões sem sua permissão. Era uma luta constante para manter a sanidade, para se agarrar à sua própria vontade. Desesperada, Clara tentou se isolar do barulho interno. Ela se trancava no quarto, tapava os ouvidos, tentava esvaziar a mente. Mas as vozes agora conversavam entre si, ignorando sua resistência. Era como se ela fosse apenas uma espectadora dentro de seu próprio corpo, assistindo a um diálogo perturbador do qual não fazia parte. As noites se tornaram um tormento ainda maior. O momento de silêncio que ela tanto ansiava nunca chegava. Em vez disso, era invadida por sussurros constantes, risos abafados e as batidas rítmicas que pareciam acompanhá-la a cada instante. O cansaço físico se somava ao esgotamento mental, corroendo sua capacidade de raciocínio. Uma noite, exausta pela luta constante, Clara finalmente adormeceu. O sono veio como uma trégua bem-vinda, um breve escape do terror incessante. Mas a paz não durou. Ela acordou no meio da noite, sentindo um frio percorrer seu corpo. A luz fraca da lua que entrava pela janela iluminava as paredes do seu quarto. E foi então que ela viu mensagens rabiscadas por toda a parte. Nas paredes, na porta do armário, até mesmo no espelho. Palavras escritas com uma caligrafia estranhamente familiar, mas sem nenhuma lembrança de tê-las escrito. Sua própria caligrafia. As palavras eram poucas, mas carregadas de uma ameaça silenciosa e inegável. Nós estamos dentro de você. O medo a paralisou. Ela não estava sozinha. As vozes não eram apenas sons em sua cabeça. Eram presenças reais, entidades habitando seu corpo, deixando sua marca no mundo exterior sem que ela tivesse consciência. A perda de controle era total. Seu corpo não era mais seu. Nos dias que se seguiram, a situação de Clara se deteriorou rapidamente. As mensagens nas paredes se tornaram mais frequentes e elaboradas, transformando seu apartamento em um diário macabro de uma presença invisível. As vozes se tornaram mais ousadas, interagindo diretamente com ela, zombando de seu desespero, dando ordens que ela se sentia compelida a obedecer. Ela tentou se comunicar com alguém, mas as palavras morriam em sua garganta, como se algo a impedisse de revelar a verdade. As vozes sussurravam ameaças em sua mente, advertindo sobre as consequências de tentar se livrar delas. O isolamento de Clara se tornou absoluto, aprisionada não apenas em seu corpo, mas também no silêncio imposto por seus invasores internos. A aparência de Clara começou a mudar. Seus olhos antes vibrantes agora estavam opacos e fundos. Sua pele pálida e tensa. Ela perdia peso, negligenciando a alimentação sob a influência das vozes. Seus movimentos se tornaram hesitantes, como se estivesse constantemente lutando contra uma força invisível que a puxava em direções opostas. Uma tarde, enquanto caminhava pela rua sob o controle das vozes, Clara viu seu reflexo na vitrine de uma loja. Por um breve instante, seus próprios olhos encontraram os do reflexo, e ela percebeu uma estranha dualidade. Havia seu rosto, mas o olhar era diferente, frio e distante, como se estivesse sendo usado por outra pessoa. A percepção aterrorizante de que ela estava se tornando um mero invólucro para algo mais se intensificou.
A natureza das vozes permanecia um mistério aterrador. Eram parasitas psíquicos? Manifestações de uma doença mental desconhecida? Ou algo muito mais sinistro, algo sobrenatural que havia encontrado nela um hospedeiro? Clara não sabia, e a ignorância só aumentava seu medo. Ela tentou encontrar alguma lógica, alguma explicação racional para o que estava acontecendo. Revisitou os médicos, implorando por mais exames, por uma segunda opinião. Mas os resultados continuavam os mesmos: exaustão, estresse. Ela se sentia invisível, sua angústia ignorada, sua realidade negada. A única saída que Clara conseguia vislumbrar era o silêncio permanente. A ideia, antes aterradora, agora parecia uma libertação. Se ela não podia controlar seu corpo, talvez pudesse silenciar as vozes de outra forma. Mas mesmo esse pensamento era permeado pela influência deles, uma sugestão sutil plantada em sua mente. Uma noite, as vozes se tornaram particularmente agitadas. Elas discutiam entre si em um murmúrio frenético, seus tons carregados de uma excitação sinistra. Clara sentia uma crescente sensação de pavor, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. De repente, uma das vozes, mais alta e clara que as outras, falou diretamente com ela. "Vamos mostrar a você", disse, com um tom de triunfo sombrio. Clara sentiu seu corpo se mover contra sua vontade. Seus braços se levantaram. Suas pernas começaram a andar. Ela era apenas uma passageira, assistindo horrorizada enquanto seu próprio corpo a conduzia para um destino desconhecido. Ela se viu no banheiro, olhando para seu reflexo no espelho. As mensagens rabiscadas nas paredes pareciam observá-la. Sua mão se ergueu, pegando sua escova de dentes. Mas em vez de levá-la à boca, moveu-se em direção ao espelho. Com um movimento lento e deliberado, sua mão começou a rabiscar algo na superfície embaçada do espelho. As palavras que surgiam eram as mesmas que já adornavam suas paredes, mas desta vez, Clara estava consciente, forçada a testemunhar a profanação de sua própria imagem. "Nós estamos aqui para ficar." O terror de Clara atingiu um novo patamar. Eles não estavam apenas dentro dela. Eles estavam se manifestando através dela, tomando posse de sua realidade. Ela era apenas um fantoche, suas ações e pensamentos controlados por uma presença sinistra e invisível. A exaustão finalmente a venceu. Clara desmaiou, caindo no chão do banheiro. Quando acordou, estava deitada em sua cama, o quarto mergulhado na escuridão. As mensagens nas paredes pareciam mais escuras, mais ameaçadoras na penumbra. O silêncio era opressor, mas ela sabia que as vozes ainda estavam lá, adormecidas, esperando o momento certo para despertar. Ela se levantou, cambaleando, e caminhou até o espelho. Seu reflexo a encarava, pálido e exausto. Mas por um breve instante, ela jurou ter visto um brilho diferente em seus olhos. Uma inteligência fria e alheia, observando-a de volta. Com um medo frio apertando seu coração, Clara sussurrou para o espelho: "Quem são vocês?" O silêncio foi sua única resposta. Mas ela sabia. Eles estavam dentro dela. E eles não iriam embora. O terror havia apenas começado. Sua mente, seu corpo, sua própria identidade, tudo estava sendo lentamente usurpado por algo desconhecido e malevolente. E ela estava sozinha em sua luta silenciosa, aprisionada em uma existência que já não era mais sua. A noite era longa, e os sussurros certamente retornariam. A pergunta era: o que eles diriam da próxima vez? E o que a forçariam a fazer? A resposta jazia oculta nas profundezas de sua própria mente, um lugar que agora não era mais seguro. Se você gosta de histórias sombrias, mistérios aterrorizantes e enredos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo capítulo do terror noturno. Sua curiosidade é bem-vinda, mas cuidado, nem todos saem ilesos.